E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, bem-vindos, torcedores de outros clubes. Hoje vamos no pique, como diria Roberto Avalone, porque tem bastante coisa para falar, principalmente sobre a Sul-Americana, e tem o nome dos 20 ganhadores do ingresso para estar comigo lá, o pessoal comigo amanhã no Shopping Eldorado para ser a final da Champions. Se você ouvir qualquer ruído, é minha cachorra que ela tá roncando, dormindo profundamente e roncando aqui do meu lado. Se você ouvir um barulho estranho, é ela que tá roncando. Vamos falar bastante sobre a Sul-Americana, sobre o sorteio, a atual fase da Universidade Católica, confrontos, fazer um pré-jogo rapidinho da partida contra o Ceará amanhã às 7 da noite. Tem bastante informação, mas antes, agora lembrei sempre, se inscreva no canal, deixe seu like, que seu like é muito importante para o crescimento do canal. Se você quer fortalecer, já é inscrito, beleza? Se não é, se inscreve, mas para fortalecer você dá o seu like. Se você não gostar do vídeo, você dá o dislike depois, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, vamos lá, ó. Hoje à tarde a gente fez a transmissão do sorteio lá pelo canal Barolo Lives. 16 clubes estão na próxima fase. Os jogos acontecem nas semanas de... A próxima fase, as oitavas, né? Nas semanas de 29 de junho e 6 de julho. Então vai ter um período aí até a volta da Sul-Americana e da Libertadores. Como Libertadores no momento não nos interessa, vamos falar sobre a Sul-Americana. No sorteio, foi logo no comecinho ali, Universidade Católica do Chile, um adversário que temos ótimas recordações. É o nosso próximo adversário. O São Paulo decide a classificação em casa. Pelo mesmo lado da chave, teve o chaveamento ali, o São Paulo ficou do lado direito, né? Além da Universidade Católica, tem Nacional e União Santa Fé, Olímpia versus Atlético Goianiense, The Strongest versus Ceará. Quem passar de The Strongest e Ceará pega quem passar de São Paulo e Universidade Católica. Então a gente pode pegar o melhor time do campeonato, que é o Ceará, na próxima fase, se a gente passar e o Ceará também passar. Aliás, nosso adversário de sábado, tá? Lembrando, os melhores classificados jogam a segunda partida em casa, então vai ser São Paulo, Ceará, União Santa Fé, Atlético Goianiense, todos decidem essas oitavas de final em casa. Eu queria passar para vocês, só para a gente ter uma ideia, como foi a campanha da Universidade Católica do Chile na Libertadores, porque você sabe, no pote 1 ficaram os times, os primeiros colocados dos grupos da Sula, e no pote 2, os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. Vou falar para você, uma campanha bem ruim da Universidade Católica, apenas uma vitória, 6 jogos e apenas 4 pontos. Eles tiveram uma vitória apenas contra o Sport Cristal, que foi a lanterna do grupo, com 2 pontos, um empate contra o Sport Cristal fora de casa, e 4 derrotas. Perderam 2 vezes para o Flamengo, 2 vezes para o Tajeres. Fizeram 5 gols, sofreram 10, um saldo negativo de 5. Será que eu falei tudo certo aqui? É isso mesmo, 6 jogos, 4 pontos, uma vitória e um empate. E aí perderam os 2 jogos para o Flamengo. No campeonato chileno também estão uma lástima. O desempenho também é sofrível. Depois de 14 rodadas, a Universidade Católica apenas 12ª colocada, 5 pontos acima da zona de rebaixamento. Então, a gente vai falando mais sobre como está o Universidade Católica nos próximos tempos aí, porque também, como vai acontecer, os jogos não acontecem agora, vamos ver como é que vai estar o momento deles e também como vai estar o momento do São Paulo nessa história, né? Porque não é só o momento deles, é o momento nosso também. Só que a gente tem boas lembranças. Lembrando que o São Paulo foi campeão da Libertadores em cima. A gente conversou ontem sobre isso, né? No título que a gente comemorou 29 anos do título da Libertadores. Lembra? A gente meteu 5-1 no Universidade Católica do Chile em 93 no primeiro jogo, e no segundo jogo no Chile perdeu de 2-0 e foi campeão. A gente falou desse jogo ontem, né? Jamais ia imaginar que fosse pegar os caras. E aí, em 2012, quando o São Paulo foi campeão, eliminou a Universidade Católica do Chile na semifinal, quando a gente conquistou o título. E em 2013 teve aquele jogo pelas quartas de final histórico, lembra daquelas defesas absurdas do Rogério Ceni? Para mim, eu acho que foi a maior atuação de um goleiro que eu vi numa partida de futebol. O Rogério Ceni tem aquela contra o Liverpool que é inesquecível, mas o grau de dificuldade daquelas defesas contra a Universidade Católica foi um absurdo. O São Paulo ganhou de 4-3 em 2013, né? Então, apesar de tudo, é uma dificuldade, a equipe, né, tem uma certa tradição e tal, mas eu acho que dá para passar, dá para a gente passar para a próxima fase, porque são prêmios importantes, né? Em grana, a gente falou aqui $900 mil só pelos 3 jogos como mandante, mais vaga nas oitavas, mais $500 mil. Aí passando para as quartas de final, se passar para as quartas, recebe mais $600 mil, mais ou menos quase 3 milhões de reais. Se tiver uma vaga na semifinal, mais 800 mil, o vice fatura $2 milhões e o campeão fatura $5 milhões,
mais ou menos quase 24 milhões de reais. Lembrando sempre que a diretoria do São Paulo conta com o time chegando na final. Então já conta com pelo menos 10 milhões de reais na Sul-Americana para não ter desmanche, para, né, dentro daquilo que o São Paulo imagina de arrecadando para essa temporada. O Diego Carlos, o zagueiro que foi revelado, jogou no São Paulo, na base do São Paulo, não foi revelado, mas jogou na base do São Paulo, saiu do Sevilha, foi para o Aston Villa, numa negociação que está beirando aí 150, 155 milhões. Tem gente até falando em mais, 160, 165. A diretoria do São Paulo espera lucrar com essa negociação, porque pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, né? O Diego Carlos jogou no São Paulo em 2013, veio emprestado do Deportivo Brasil para jogar no Sub-20. Aí treinou com os profissionais, mas treinou muito pouco, não teve muita chance, e foi para o Paulista, aqui de Jundiaí. Por esse mecanismo de solidariedade da FIFA, como ele atuou um ano pelo Sub-20 do São Paulo, a diretoria calcula que ele deve receber 0,66% do valor dessa transação. Dá mais ou menos 1 milhão, A diretoria está contando em 1 milhão de reais nessa transferência. Lembrando, a meta de venda de jogadores do São Paulo nessa temporada é de 142 milhões. Agora só faltam 141, né? Depois de conseguir. Bom, eu vou passando para vocês, olha a tosse, vou passando para vocês se efetivar o negócio, se sair o valor certo, mas a diretoria conta com esse valor aí, mais ou menos 1 milhão, tá? Com a vitória sobre o Ayacucho, o São Paulo chegou a uma sequência absurda de vitórias em casa, né? E como mandante, em casa, tá uma partida apenas de igualar a maior sequência de vitórias dentro do Morumbi. Já são 11 vitórias no Morumbi, 12 como mandante, porque a gente venceu o Juventude na Arena Barueri, né? Há 7 anos, o São Paulo emendou uma sequência de 12 vitórias. Então, se ganhar do Ceará, chega a esse número. Essa sequência de 12 vitórias, 7 anos atrás, começou com o Muricy. Depois o Muricy saiu no meio dessa trajetória aí, desses 12 jogos, porque ele teve problemas de saúde. O Milton Cruz assumiu interinamente, depois o Osório. Naquela época teve vitória em cima do Corinthians pela Libertadores, eu estava lá nesse jogo. Teve vitória sobre o Santos pelo Campeonato Brasileiro, e o time chegou a fazer 27 gols e sofreu apenas 3. Então, se vencer amanhã o Ceará, Morumbi, 7 horas da noite, atinge essa incrível marca de 12 vitórias seguidas no Morumbi, 13 vitórias como mandante. Amanhã, 7 da noite, arbitragem Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique e Luanderson Lima dos Santos. Quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos. Transmissão amanhã pelo Premier, tá bom? O time encerrou as atividades hoje, os preparativos para a partida. Thales Costa sentiu lesão no tornozelo. Mais um, o tornozelo tá zica esse ano, hein? Acho que não vai ser nem relacionado. E o Nicão também se recupera de uma lesão no tornozelo, ficou se recuperando, não sei também se vai ser relacionado. O Rafinha, que não treinou ontem na reapresentação do clube, porque ele foi ver o nascimento do filho, treinou normalmente, deve ir para o jogo. E o São Paulo é o terceiro colocado com 12 pontos em 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Fez 12 gols, sofreu 8, um saldo de 4. Provável time, bom, não dá pra gente prever muito, mas eu acho que ele vai de Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Wellington, Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes e Patrick, Luciano e Caleri na frente. Esse é o time, mas talvez alguma mudança ali na frente. Alisson no lugar do Patrick, não sei, se bem que o Alisson entrou no segundo tempo contra o Ayacucho. É imprevisível, a gente não sabe. Mas lembrando sempre, Rogério Ceni prioriza o Campeonato Brasileiro. Já o Ceará tem uma ótima campanha na Sul-Americana, 100% de aproveitamento, 18 pontos. No Campeonato Brasileiro tá mal. É o penúltimo na tabela, tem apenas 5 pontos em 6 jogos, 1 empate, 2 vitórias e 3 derrotas. Fez 6 gols, sofreu 9, um saldo negativo de 3. Eu não acredito em jogo fácil, ainda mais no Campeonato Brasileiro. Eu acredito com um público regular amanhã no Morumbi, e a gente, é importante ganhar, se manter lá em cima, com a confiança lá em cima. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso, principalmente sobre a Sula. O que você achou? Acho que o São Paulo deu sorte, a viagem é curta, é para o Chile, não tem grandes deslocamentos, vai poder, depois desse jogo contra o Ceará, o São Paulo vai ter 7 dias de preparação, isso aí fazia uns 300 anos que não acontecia. Então eu tô otimista, eu acho que sempre temos que acreditar no São Paulo, e ainda mais na fase que se encontra o nosso adversário, tá bom? Amanhã todo mundo no cinema, hein? Eu não vai ter live amanhã, nem antes do jogo, nem do intervalo, porque eu vou sair voando, vou tentar, eu nem sei se eu vou conseguir ir ao estádio amanhã, então eu não vou fazer live, mas tem vídeo depois do jogo no canal Barolo Vídeos. Vamos lá, hoje não tem momento Maguila, vou falar o nome dos 20 ganhadores.
O nome dessas pessoas vai estar na bilheteria do Eldorado, do Shopping Eldorado. É só você chegar aí na bilheteria e falar o seu nome. Ó, vim sorteado pelo Barolo, apresenta o documento e você vai assistir comigo a final da Champions, tá bom? Atenção, ó, essa lista vai estar na descrição do vídeo lá embaixo. Então, se eu falei o nome muito rápido, aqui você pode conferir na descrição do vídeo, vai estar essa lista completa, mas eu vou falar os nomes, tá bom? Obrigado para todo mundo que participou. Aleph de Almeida Azevedo, Alexandre Sandes dos Santos, Beatriz Santos Marinho, Benedito José da Silva Júnior, Bruno Batista Kemp de Macedo, Carlos Henrique Gandini Lopes, Edivardes Henrique Matias Sabino, Edson Hirsch, Guilherme Augusto Correia de Souza, Henrique Ribeiro Latanzi, Luiz Felipe de Matos Simões, Luiz Henrique da Silva Bezerra, Luiz Fernando Felipelli da Silva, Matheus Araújo dos Santos, Pedro Luiz Santana, Felipe Soares Pereira, Rafael Isaac Miranda Guedes, Roberto Carlos Santos de Queiroz, Tiago Conrado dos Santos Sampaio, William Rosa e Silva da Costa Manso. Esses 20 nomes, vou colocar na descrição do vídeo. Muito obrigado. Amanhã devo chegar lá por volta das 3 da tarde. Me procurem lá, vamos conversar, falar do São Paulo, curtir um jogo no cinema sem passar nervoso. Então, aproveite e se divirta. Se você quiser apostar, você pode apostar na 1xBet. Tá no primeiro comentário fixado, se você quiser. Eu acho que eu tô até fazendo uma apostinha. Não vou falar para você, porque o resultado vai dar errado, você vai me zoar. Primeiro comentário fixado, você usa o código promocional Barolo, tá bom? Então, ó, obrigado a Cinemark. Amanhã nos encontramos lá no Eldorado. E se você não puder ir ao cinema, não ganhou aqui, não tiver lá, a gente não se encontrar, a gente se encontra amanhã depois do jogo aqui no Barolo Vídeos, comentando, se Deus quiser, mais uma vitória do São Paulo, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado para todo mundo que participou. Vamos ver se a gente consegue outras, né, prêmios para vocês. Também tem a camisa para você concorrer quando a gente chegar a 340 mil inscritos. Então, se você esqueceu de deixar o like, deixa agora. Se inscreva no canal. Aqui minha vai São Paulo, aqui vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.